Vamos então, continuando as nossas meditações de Deuteronômio, ver uma das passagens mais curiosas do Antigo Testamento, entre várias, esta é uma das mais curiosas, que está em Deuteronômio 22, dos versículos 5 ao 12. Diz assim: A mulher não usará roupa de homem, e nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Vontade de sair comentando, né? Mas vejamos os outros versículos nos quais este versículo se inclui. Qual é o contexto desse versículo? Então, continuando, Deuteronômio 22, 6. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás livremente a mãe, e os filhos tomarás para si. Nós temos aí então uma pequena ordenança da não covardia, porque se a gente for pensar direitinho, nós que somos de uma cultura onde ficamos brigando por embriões, a gente vive vigiando as mulheres, caso elas queiram abortar, como está querendo aprovar agora o Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal, um aborto de até 12 semanas de um embrião, por isso que chama embrião, é um projeto de ser vivo, já está vivo, mas ainda não é uma pessoa, porque nem sistema nervoso tem. Mas aí o que a religião faz? Ela fica vigiando esses detalhes. A gente vê que, cumprindo até um princípio da natureza, o que acontece na natureza? Há muita prole, muitos filhotes, poderíamos pensar, por exemplo, nas tartarugas marinhas, aquele tanto de filhote que eclodem dos ovos, ou no gado, aquele tanto de filhotes, porque na lógica da natureza, os filhotes eles são produzidos em abundância, porque boa parte deles é para ser destinada à cadeia alimentar, à nutrição de outras espécies, tanto é que aquelas tartarugas marinhas, a maioria vai ser devorada por outros seres marinhos. Então a preocupação de Deus aqui no texto é com a mãe, com a mamãe pardal, com a mamãe passarinho. Olha, encontrou um ninho no meio do caminho, quer dizer, você não estava caçando não, mas aconteceu de você achar? Tem ovo ou tem ninho? Tem filhote no ninho? Deixa a mãe ir, pega apenas os filhotes. Porque uma das funções do excesso de filhotes é alimentar a cadeia alimentar. Com isso eu não estou aqui pregando o aborto. O que eu estou dizendo é que a nossa sociedade é hipócrita. Neste momento no Brasil, por exemplo, tem um grupo aí vigiando se a Organização Mundial de Saúde colocou o aborto de embriões como medida preventiva. Enquanto isso, nós temos um ministro da Saúde que acha que não tem problema se a gente resolver matar os mais velhos, que não tem problema se a gente resolver geralmente matar o pobre, né? E aí Deus olha para isso e fala assim, não vai fazer essa covardia não. Tem até outros textos que vão falar, né? Você não vai cozer o cabrito no leite da própria mãe. Que é o que acontece hoje no nosso consumo de carne, né? Mata-se centenas ou, por que não dizer, milhares de bezerros por dia porque são machos, não têm utilidade, não são dados nem para comida. Né? Outros serão torturados para virarem baby beef ou carne de vitela. Então é contra essas covardias que esse texto está nos chamando a atenção. Mas continuemos ainda para a gente chegar no homem e mulher. Versículo 8. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Aí o outro convite ao bom senso. Olha, construir uma casa, na laje da casa, por favor, coloque um parapeito, porque alguém inadvertidamente pode cair e você vai se tornar culpado de sangue inocente. Eu me lembro de alguns colegas na infância, filhos de um pastor da igreja onde eu congregava, presidente da regional onde eu congregava, na Assembleia de Deus, eles soltando o papagaio e aí não tinha esse parapeito na construção, eles caíram e um deles ficou muito tempo hospitalizado com fratura no crânio. Traumatismo craniano, né? Então, o convite é, tenha um bom senso, aprenda a proteger as pessoas, não construam de qualquer jeito. Então, primeiro,
precisa se alimentar, não vai fazer covardia com a mamãe. Deixa ela aí, que ela tem uma história de vida para continuar. Né? Construir uma casa não vai provocar acidentes. Aqui poderia, por exemplo, pensar nas medidas de segurança, que aqui está falando do parapeito, mas aqui há outras medidas de segurança. Né? Ferro nas escadas para a condução dos idosos, o chão para ninguém esbarrar e cair. Entraria aqui nessas medidas do bom senso da segurança, Deus instruindo o seu povo. Versículo 9 diz: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento, não te vestirás de estofo de lã e linho juntamente. Então, esses 3 versículos, o que fala sobre a mistura de sementes, a mistura de animais e a mistura de paramentos, né, de vestimentas, está nos convidando exatamente àquele princípio que vai percorrer a adoração de Israel, que é o princípio da não mistura. Aqui tinha um objetivo espiritual, que o próprio Novo Testamento vai dizer, acho que ali em 2 Coríntios, né, tem um trecho que vai falar sobre que isso tudo era figura das coisas que haveriam de vir, no sentido de que relacionarmos com Deus significa a gente não se misturar. Mas também tinha uma lógica humana, que era a mesma lógica do bom senso. Por exemplo, nas culturas antigas, à época do Deuteronômio, era muito comum as quimeras, as misturas, né? As pessoas faziam misturas e era tudo em nome da religião. Havia um tempo em que tudo nascia da religião. Então, como os israelitas iriam olhar para essas questões com categorias religiosas, aí Deus falava com eles: olha, até que um dia a sabedoria venha a aumentar entre vocês, proibido fazer misturas. E de repente isso até continua sendo um acordo entre Deus e os israelitas, mas não necessariamente entre Deus e toda a humanidade, porque a ciência veio a avançar e essas coisas todas caíram por terra em termos. Porque vamos falar, por exemplo, da mistura de sementes. Se aqui, por questões espiritualistas, por questões esotéricas, era proibido misturar semente para não provocar uma cultura da quimera, dos alquimistas, dos bruxos, digamos assim, de pessoas que iam invocar poderes da natureza com essas misturas, né? Poderia até ter um elemento de crença que, com isso vai degenerar a semente da tua messe, quer dizer, o vinho que você ia produzir, as uvas vão se degenerar. Sendo crença ou não, o Deus estava olhando ali para a consciência das pessoas, como elas viam isso. As pessoas tinham consciência de que quando elas misturavam sementes, elas estavam provocando alguma coisa no nível espiritual, como acontecia nas quimeras. Mas olha hoje, por exemplo. Hoje desenvolveu-se ciência e tecnologia e aí as pessoas aprenderam a misturar sementes. O que seria isso? Os alimentos transgênicos, por exemplo. Quando você altera o código genético de determinadas sementes, determinados produtos, são alimentos profundamente... agilizam o comércio, quer dizer, dá lucro para uns poucos às custas da vida de muitos, daí o câncer expandindo no planeta. E ao mesmo tempo, você tem ali, por exemplo, margarina, soja, produtos baseados em milho, os alimentos ultraprocessados são quase todos produtos ou fruto dessas, digamos, misturas de sementes, desse multiprocessamento das sementes, das fontes de alimento, né? E o prejuízo social disso é terrível, porque pouquíssimos lucram às custas da mortandade de muitos. É o anjo da morte essa questão dos transgênicos, né? Por outro lado, se a gente também é radical, tá vendo? Então o transgênico é pecado, vamos ficar com a monocultura. E aí, pensava-se na época que cada cidadão, cada membro daquele clã, daquelas tribos, cada um teria sua horta. E está dizendo, olha, dá para semear só determinada coisa em determinado território? Vamos evitar essas misturas por questões espirituais, por questão de consciência espiritual? Agora olha hoje o que acontece com a monocultura, que também virou um substrato do capitalismo. Você tem no Brasil, por exemplo, que é uma família chamada de Rei da Soja, onde eles têm
milhões de hectares de quilômetros quadrados, né? Cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, por exemplo, reservados só para o plantio de soja, para pensar no mínimo. E aí você tem aquela monocultura, ou seja, teoricamente está seguindo o princípio bíblico, mas olha como é que isso vai se voltando contra nós, porque é uma famíliazinha, um grupinho de empresários lucrando em cima de toda uma nação, porque a monocultura provoca até alteração de climas, desastres ecológicos de 1001 aspectos, muitas queimadas, né? É a monocultura, uma semente só, né? Que na verdade é uma semente alterada, é a soja, etc. Então, o princípio, tanto espiritual quanto ético, está aqui, nessa questão do bom senso. Porque alguém deveria falar, é bom senso que uma família lucre com a soja às custas da miséria de milhares de outras famílias, ou de milhões de famílias? Aí a gente tem isso em relação à semente, em relação à junta de boi e jumento. Que a tecnologia fez, né? A zootecnia e outras situações que a gente tem bem presentes. Primeiro nós temos historicamente a escravização de animais para darem lucros no circo. Graças a Deus essas coisas têm parado, mas há muita gente que pensa que isso é frescura. Nós temos também essa questão de não vos ponhas em julgo desigual com o incrédulo. Então tinha essa simbologia. Por que você vai colocar seres de natureza tão diferente como um boi e um jumento para arar a sua terra? Que covardia é essa? Isso tudo é em nome da agilidade, do lucro? Não, não vai fazer isso. Não vai agredir a natureza dos seres, né? E aí a gente poderia pensar aqui nessa miríade de comércio dos animais, incluindo os cães domésticos que foram criados em laboratório, alterados em laboratório, né? E a gente vai vendo aí grandes covardias semeadas na vida em sociedade por não se perceber o que estava aqui, ó. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. E a questão das vestiduras nem se fala, né? Você colocar, por exemplo, lã e linho, que era o que estava sendo apontado aqui, mas existem outras passagens mostrando outras questões. Você pega, por exemplo, a lã, que nos convida a vestimentas que tem a ver com frio, com agasalho, e o linho, que nos convida a vestimentas mais festivas, digamos assim. Aí essa questão, não misture as circunstâncias. Misturar a circunstância é bem diferente de ser autêntico. Se você está num momento público, vista-se de linho. Se você está num momento íntimo, vista-se de algodão, né? Mas o que a gente faz? A gente pratica essas misturas com a desculpa de estar sendo autêntico. É interessante que nenhum autêntico vai sair por aí mostrando o papel higiênico com o qual se limpou, mas a gente vem com essa história. Assim como é feio você dormir de paletó e gravata e sapato engraxado, também é feio você ir a um culto apenas de cueca. Então, essa questão de não misturar um tipo de veste está apontando para misturar os tipos de eventos, misturar os tipos de situações. Isso não tem nada a ver com autenticidade, isso tem a ver com falta de ordem, com falta de critérios, com falta de ética. E por último, nós temos aqui, versículo 12, farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Números vai especificar melhor essa lei, né? Números no capítulo 15, do 37 ao 41, quando Deus ordenou ao seu povo que quando eles vestissem algum manto, eles colocassem borlas, fitas. E a ideia original era, toda vez que vocês olharem para essas fitas, vocês vão se lembrar do compromisso meu com vocês, da aliança que eu fiz com vocês, para vocês pararem de ficar cumprindo esses desejos escondidos que tem no coração de vocês. Está lá no texto de Números. Então a ideia era lembrar as pessoas de que elas tinham uma aliança com Deus, este povo específico. Né? Mas o que eles fizeram? Transformar essa questão das borlas nas vestes, dos filactérios, das fitas, às vezes até com o versículo bíblico, numa outra coisa. Primeiro, transformar isso no exibicionismo. Olha como eu sou de Deus. Jesus critica isso em Mateus 23, né? Ai de vocês que alongam seus filactérios e aumentam suas faixinhas de versículos, pois eu chamo vocês todos de filhos do diabo. Está tudo lá em Mateus 23, Jesus ridicularizando essa prática porque ela saiu do seu objetivo original. Estava dizendo, primeiro porque ela se tornou um exibicionismo
E segundo é que ela se tornou um instrumento de caça às bruxas. Ah, se você não anda com fitinhas como eu, você é do maligno. Quem é você para me julgar? Essa plebe que nada entende, diziam os fariseus santificados. Ou seja, tudo que lemos aqui, critérios para colher o seu alimento de origem animal, critérios para colher o alimento de origem vegetal, critérios para se vestir e se apresentar, e critérios para você lembrar que você tem uma aliança com Deus, que ela vai totalmente contra os desejos macabros do seu coração. Aqui está falando de critérios. Pensando nesse contexto, voltemos ao versículo 5, que diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então a primeira coisa é, este versículo está dentro desse contexto dos critérios, dos limites. E até para construir um teto na sua casa tem que ter um limite para que não cause acidentes a outrem. E aí, neste contexto, a gente se apegou só ao versículo 5. Viu? Tem roupa para homem, tem roupa para mulher, e quem fica fazendo essa mistura é abominável ao Senhor. Primeiro vamos o porquê do abominável. Porque, como tudo que acontece em relação à humanidade e às religiões, as nossas reações à sexualidade caída são abomináveis porque a gente as transformava em cultos. As pessoas faziam aqueles bacanais, aquelas surubas coletivas, aquelas misturas terríveis. Quando você vai analisar a história antropológica de alguns povos, né, as crianças nem se sabia de quem eram os filhos, de quem elas eram filhos, porque se praticava tantas orgias que aí a criança pertencia à tribo. E essa confusão não agrada ao Senhor. Então, nem se está falando aqui da homossexualidade, como os crentes gostam de enfatizar. Se está falando aqui das mesmas coisas que estavam falando nas outras questões. Se está falando aqui das misturas. Olha, cuidado com essa história de fazer filhos tribalmente. Cuidado com essa história de homem pegar homem, mulher pegar mulher, neste contexto. Por quê? As questões da sexualidade, né, desde o Éden, desde quando nós nos vestimos com cintas de figueira, eram cintas, era na região pélvica, mostra que o pecado do ser humano contra Deus recaiu sobretudo na sexualidade, nas práticas sexuais, na percepção que você tem da sexualidade. E aí, para frear isso a nível social e a nível tribal, existiam esses mandamentos também. Olha, existem roupas peculiares à mulher, existem roupas peculiares aos homens. E aí estava se falando das apresentações em público, porque na intimidade, maridos e mulheres até podem trocar liberdades, podem entender o posicionamento um do outro, né? Embora, para aqueles povos era difícil pensar nesses critérios, porque quando, por exemplo, o marido queria brincar de vestir uma roupa de mulher, ele já pensava nisso de maneira espiritualista. Olha, o povo tal do povoado ali faz isso invocando deuses. Ainda tinha isso, né? Nós vimos aí em vídeos anteriores sobre o livro de Deuteronômio, quando até o órgão sexual masculino era visto com idolatria, o órgão sexual masculino ereto. Imagina então esse povo agora associando a aparência física de homem ou de mulher, associando isso aos cultos, à invocação de divindades. Então, eu não posso dizer que esse versículo está falando contra a homossexualidade, está falando contra as misturas, contra a falta de noção. Era importante para o povo de Israel ter esses distintivos, porque os povos todos ao redor dos quais eles habitavam, praticavam essas misturas, tanto de sexualidade, quanto de semente, quanto de habitação sem critérios. E aí Deus queria colocar critérios, e como diria o apóstolo Paulo, isso tudo era sombra das coisas que haviam de vir. O chato é você ficar pegando isso para dizer o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher, porque nenhum texto diz. Deus, quando se fez carne, ele veio aqui num período em que homens e mulheres usavam paramento de vestidos. Jesus tinha vestidos, Jesus usava túnica. Mas alguma coisa ele definia o que era de homem e o que era de mulher para evitar essas questões culticas que se referiam à sexualidade. Mas é bom enfatizar que ainda não se estava trabalhando a questão da sexualidade.
Como não se estava trabalhando? Primeiro que quando você vai ver em Levítico, está dizendo assim, o homem que foi encontrado com outro homem como se fosse mulher é abominação. Ou seja, o que era abominação eram dois homens se relacionando, ou seja, a masculinidade exposta e um ali fazia o papel de mulher, e isso era feito de maneira pública, isso era feito de maneira tribal. Era isso que tornava o ato abominável. Porque fora isso, e aí é claro, essas coisas não são claras no Antigo Testamento, porque não havia a elaboração, engraçado, para todos os outros critérios que a gente leu aqui, a gente concorda que houve elaborações. Ninguém se sente culpado quando mistura semente, ninguém se sente culpado quando esquece de colocar um parapeito no teto da sua casa, na laje da sua casa, ninguém se sente culpado quando tem um laboratório de zootecnia e cria ali novas raças de animais. Ninguém se sente culpado por consumir uma carne que é oriundo de uma vaca que perdeu o bezerro, que nunca pôde mamar nela, como se fazia aqui em relação a levar a mãe e os filhotes juntos para serem comidos, não deixando a mãe livre para reproduzir. Ninguém se sente culpado com isso. Todo mundo só foca na questão da sexualidade. Isso não te soa estranho, não? Mas assim como houve avanços em relação a essas outras coisas, houve avanço em relação ao estudo da sexualidade. Mas antes de haver o avanço, o que acontecia no Antigo Testamento? As pessoas praticavam as suas aberrações sexuais ou perversões sexuais em nome de divindades, em nome de deuses, né? Em nome de propositadamente desfazer a ordem natural. Por isso que lá em Romanos 8, uma das injustiças que os seres humanos passaram a cometer, a primeira foi a idolatria e a segunda foram as perversões sexuais. O que a gente não consegue entender é que quando a Bíblia fala em perversões sexuais, ela inclui a própria heterossexualidade. Se você for olhar para a maioria dos relacionamentos héteros que você conhece, por exemplo, a última coisa que acontece entre um casal é o fato de um homem amar uma mulher. Geralmente ele ama a própria reputação e aí ele usa a mulher como um meio para manter a reputação. Geralmente os homens até falam isso nas terapias, né? Não, eu quero preservar a minha família, ou seja, em última análise, homens costumam não gostar de mulheres, eles gostam da estrutura familiar. Isso é uma perversão da sexualidade humana. E também, quando não se tem critérios, algumas práticas homossexuais ou práticas das heterossexualidades também, como o sexo em grupo, etc. Agora, isso é bem diferente, assim como você consegue ver diferença em relação às outras coisas, das sementes, dos animais, etc. Por que a gente não pode fazer o esforço para ver essa diferença com o que nos trouxe, por exemplo, as teorias psicanalíticas? Porque a psicanálise resolveu examinar a sexualidade humana de perto. Com isso, Freud não quis justificar os pecados, ele quis simplesmente examinar como que o ser humano é. Como é que nasce a sexualidade humana? Por que um homem se julga heterossexual? E esse tanto de homossexual que na época do Freud era chamado de invertido? Esse tanto de invertido, o que isso diz sobre os seres humanos? Quando ele foi estudar isso, aí não tem versículos bíblicos sobre o que o Freud estudou, como não tem versículos bíblicos sobre essas questões aqui. Porque era até onde ia o horizonte do escritor bíblico. Eu estou dizendo para vocês o tempo inteiro, Deus respeitava o horizonte, a consciência desses escritores, desses povos. Mas isso não quer dizer que Deus não receberia os estudos que foram feitos acerca da sexualidade humana. Você pode continuar com a sua raiz religiosa de falar assim, não vem com essa coisa para passar pano em homossexualidade não, que eu vou ficar com o que está na Bíblia. Mentira, você nem fica, porque você não segue as outras coisas que estão aqui. Até porque nem Deus queria que as pessoas ficassem com isso eternamente, isso tudo era a sombra das coisas que haviam de vir. Quais coisas que haviam de vir? Que deveria existir critério de santidade, de separação da nossa relação com Deus em relação à nossa relação com o mundo. Deus sempre condena as misturas no sentido espiritual, agora no sentido fático, no sentido do cotidiano, isso pertence aos povos. Uma vez que esses povos foram libertos dessas ideologias religiosas, ou por que não dizer, esotéricas, né?
E aqui entra também a sexualidade. Uma coisa eram os povos se vestirem de homem e mulher para fazerem bacanais, por isso que era bom era bom as pessoas localizarem, aquele é homem, aquele é mulher. E outra coisa diferente é a sexualidade na intimidade, a identidade sexual. Freud descobriu que pessoas sem ninguém ter feito nenhuma pressão sobre elas, sem nem Satanás a estarem tentando, por motivos inconscientes, que todos vocês podem pesquisar. Por exemplo, convido vocês a ler um texto do Freud chamado Os 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. É um texto aí de mais de 200 páginas, mas que nos traz profundidades sobre a sexualidade humana. E lá vai dizer o que acontece, por que a pessoa se tornou homo ou heterossexual sem essas questões culticas, sem essas questões, digamos assim, pagãs. Tem a ver com a própria formação humana, né? Que começa inclusive com o nosso relacionamento com a nossa mãe e que não tem como prevenir isso. Que os americanos pegaram a teoria freudiana e quiseram evitar o mal maior. E na verdade, ledo engano, porque o Freud vai dizer: nem a sociedade tem controle sobre isso, nem o indivíduo tem controle sobre isso. Isso são leituras feitas pelos seres na medida que eles vão crescendo, tentando localizar o que é a mãe na sua formação social, o que é o papel do pai ou da figura paterna, né? Associado a outras coisas que foram acontecendo nos nossos corpos. E isso tudo volta com outras linguagens e traduções na adolescência. Então, a sexualidade humana, do ponto de vista psicológico, antropológico e social, nada tem a ver com isso aqui, que tinha uma questão meramente religiosa. Né? Eu recebi instrução de uma divindade para eu andar como mulher. Isso é diferente de uma formação psíquica que a pessoa teve. E que eu convido a você, não vou te dar respostas prontas aqui não. Vá estudar. Você não estudou zootecnia para misturar sementes? Você não estudou zootecnia para misturar animais? Por que você não pode estudar psicologia, antropologia, história, sociologia para entender a formação da sexualidade humana, sem que com isso você esteja atentando contra Deus? Porque Deus conhece aquilo que você se recusa a estudar. E quando você se recusa a estudar, Deus só tem uma coisa a dizer para você: misericórdia quero e não holocausto. Porque quando você se recusa a estudar e ficam julgando pessoas que são quem são, vocês estão condenando inocentes, diria Jesus. Aliás, Jesus disse isso no momento em que os apóstolos precisaram comer com mão suja e estavam sendo julgados pelo pessoal da santidade, da separação. Lá comendo com mão suja, Jesus falou: vocês não sabem de nada. Papai do céu está analisando cada caso e vocês estão condenando inocentes. Então, o critério de parecer homem e parecer mulher continua valendo, no sentido de que as aparências, as lógicas sociais, as etiquetas precisam ainda ter uma precisão. Precisam ter uma precisão, uma redundância, mas precisam ter critérios claros. Isso vale inclusive para a pessoa que, independentemente de questões religiosas, se percebe, digamos assim, com uma outra sexualidade. Por exemplo, eu diria aqui que uma pessoa que se percebe com desejos homoafetivos, mas ao mesmo tempo se expressa como do sexo masculino, você se expressa como homem, e mesmo que a sua intimidade seja desejar um homem, então seja homem. Esse trecho serviria, por exemplo, para um cara que se percebe homem ou se expressa como homem, tem uma expressão de gênero como homem, uma performatividade masculina, e aí ele quer, por exemplo, andar de barba e sutiã ao mesmo tempo, né? Aí fica uma coisa muito misturada, tá vendo? Ele pode até ser gay na intimidade, mas o versículo está apontando porque ele está fazendo em público. Não faz sentido. Alguém fala assim: mas a gente pode ser livre para se expressar. Mas o versículo, e esses versículos todos no seu conjunto, é um convite ao seguinte: liberdade não é falta de critérios. Então, se você é uma mulher, tem uma performatividade feminina, mesmo você sendo homossexual, gostando de mulheres na intimidade, se você tem uma performatividade feminina, por que você quer andar machão com um vestido de princesa? É disso que se está falando.
Então Deus não está falando nem da questão do gênero. A questão de gênero, ela é desenvolvida psicologicamente. Ainda que alguns crentes vão ficar muito bravos com o que eu estou falando aqui, isso é coisa do demônio. Vai estudar, para você não condenar inocentes e Deus não te julgar por isso. Porque o critério da masculinidade e da feminilidade continua valendo. Mesmo que um masculino seja homoerótico na sua intimidade e uma mulher feminina seja homoerótica na sua intimidade. O que vale aqui é o critério público, tem a ver com a publicidade. Não adianta eu ir numa festa só de cueca, ou você, irmã em Cristo, ir numa festa só de calcinha. Mas também não adianta você ir dormir com vestido de noiva, ou você ir dormir com terno, gravata e sapato, porque você tem que ser o que você é na intimidade. Não é isso, não. Nem Deus quer isso, que isso também torna-se um outro tipo de mistura. Né? Aí o que acontece? Esse critério da aparência, da adequação, ele serve até para pessoas de outras sexualidades. É isso que Deus quer. É o critério do que a gente vai fazer em público, sem com isso abrir mão das nossas individualidades. Agora, que eu estou falando para pessoas que amam a Jesus. De repente você tem uma outra filosofia, uma outra veia religiosa, e aí você acha interessante sim, no dia a dia, você ir de terno, gravata e fitinha rosa, porque você é livre para ser quem você quiser. Só que a ideia aqui é essa. Não pense em liberdade como ausência de critérios. Critérios são bons até para a sua liberdade ser mais livre. Até para evitar confusão. Agora, o que a gente faz? A gente perde o foco do critério público e começa a querer invadir a intimidade das pessoas. E aqui não se está falando dos seus desejos pessoais, dos seus desejos íntimos, das suas expressões íntimas da sexualidade. Aqui está falando dos critérios públicos. Publicamente, existem as masculinidades e as feminilidades. E até essas questões têm de ser compreendidas. Porque, por exemplo, às vezes alguém se percebe, olha que interessante, a pessoa se percebe masculina, mas ela se expressa de maneira efeminada. Tá? De terno, gravata, barba, fala, bom dia, amor. E aí o convite é que eu não julgue essa pessoa. Porque aí é a maneira como ela se percebe. Por que a gente faz uma fiscalização, né? Fala como homem, rapaz! Não é disso que Deus está falando aqui. Deus está falando de critérios coletivos e não de caça às individualidades, como os cristãos foram fazendo história fora, né? Muita gente foi queimada porque nasceu canhota, porque era associado o canhoto ao canhoto Satanás. Ou seja, o que a gente pode pegar desse trecho do Deuteronômio não é nada dessa história de meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Isso é coisa de gente fundamentalista. O único critério que a gente tem que pegar aqui é o critério. Olha, há critérios para a gente se expressar em público. Agora a cor não diz nada. Né? O critério é, não misture as coisas. Por isso que Deus, para o escândalo de muitos crentes que me assistem agora, Deus aceita muitas mulheres transgênero. Porque elas estão agindo de acordo com a maneira que elas sentem. Olha, o cara nasceu com o sexo masculino, beleza. Mas ele foi crescendo e foi percebendo que a formação dele era toda feminina, e isso não tem nada a ver com a intervenção do diabo, Deus só espera que essa mulher transgênero se expresse então como mulher. Nasceu com sexo feminino e foi se percebendo masculino, Deus espera que esse homem transgênero, se expresse então com a masculinidade a qual ele julga possuir. Ou seja, até para você ser de sexualidades ditas alternativas, há critérios, que é o critério da masculinidade e feminilidade, que são princípios da natureza. Agora, isso está longe de significar condenação às homossexualidades. A única homossexualidade que está sendo condenada aqui, e nem é aqui, né, em relação a essas aparências, são aquelas homossexualidades e até heterossexualidades frutos de cultos, de feitiçarias, de prostitutos cultuais.
Por isso que eu dou as mãos a todos os movimentos sociais que querem humanizar as travestis, as transexuais, né, que lutam contra atores masculinos fazerem papel de mulher nas novelas. Ué, se tem ator masculino e também tem atores transgêneros, por que não empregar essas mulheres transgêneros ou esses homens trans, ao invés de fazê-los ficarem aí se prostituindo? Tá vendo como que a coisa é muito mais do que a aparência? Então o convite a você é esse. Não fique preso, não fique presa a meninos vestem azul e meninos vestem rosa. Se prendam apenas aos critérios da coerência. E o critério da coerência serve para o homem cis. Aqui, ó. Eu tenho a aparência de homem cis. Eu me percebo como homem, do sexo masculino. Pronto, ande conforme a sua aparência. Aparente aquilo que você se percebe sendo. Mas se de repente eu me percebesse como uma mulher, não tem porquê eu deixar a minha barba crescer e andar de fita rosa. É disso que o texto está falando. Percebe como é simples? Não é simples porque a gente lê isso tudo e ouve isso tudo que eu estou falando com os nossos ouvidos e olhos preconceituosos. E aí para esses Deus diz, cuidado para vocês não condenarem inocentes, que as aparências enganam muito. Tem muito homem aí que se orgulha de ser heterossexual e até de transparecer como heterossexuais, mas eles só fazem maltratar e bater na mulher em casa. Então ele não é nem homem, nem heterossexual. Ele é um pré-humano, violento, não vai ser condenado pela religião por causa disso, mas Deus abomina. Porque aqui a gente sai da aparência e vai para aquelas coisas que Deus conhece. Deus sabe que a maioria dos homens que me assistem aqui, se eles forem honestos com os sentimentos deles, nem gostam tanto de mulheres assim. As prostitutas e as travestis que o digam. Os principais clientes de travestis são homens heterossexuais, cristãos, casados, com filhos e que chegam lá querendo sexos mais violentos e mais macabros. E aí ficam esfregando esse versículo na cara das trans. Ou seja, não vamos render mais o assunto do que ele já foi rendido. Mas resumindo, o critério desse trecho do Deuteronômio é o critério apenas da coerência. Mesmo que seja uma coerência com a sua identidade de gênero, e não necessariamente coerência com o sexo que você carrega entre as pernas. Até porque Deus fez macho e fêmea no sentido reprodutivo. Mas Deus que fez macho e fêmea nos convida ao amor de crescermos em ciência e descobrirmos que desde a queda do Éden a sexualidade humana ficou tão plural quanto as linguagens humanas. É perigoso o que eu estou dizendo aqui, mas errado não é não. Eu já entendo se você não conseguir nadar nesse oceano de ideias e de pensamentos. Mas eu falo isso com a consciência tranquila daquele que quiser, no Espírito Santo, aprender a nadar em amor, em profundidade, em misericórdia, neste oceano do amor de Deus, que vai te convidar a terrenos pelos quais você nunca percorreu, mas que serão percorridos nele, naquele que te habita, naquele que está dentro de você. Você vai ver como que a sua misericórdia vai aumentar e como que isso nem vai ser promoção de pecado na humanidade, porque os critérios continuam. Seja lá quem você se sente, expresse-se conforme a sua consciência. É disso que Deus está falando, de consciência. Não estupre a sua consciência. Mas o que a gente faz? A gente quer estuprar a existência do outro. Não, o chamado de Deus aqui é: não estupre a sua consciência. Quando você vai interferir na vida do outro, Deus te avisa: cuidado para você não estar condenando inocentes. Porque em matéria de sexualidade, todos nós somos caídos. Ninguém deveria condenar ninguém por ser o que se é. Que Deus nos abençoe.